A datação por carbono 14 não é um chute nem uma estimativa informal. É um método científico rigoroso, amplamente validado e usado em áreas como arqueologia, paleontologia, geologia e ciências ambientais. Ele permite determinar a idade de restos orgânicos analisando a quantidade de carbono radioativo que ainda está presente neles. Além disso, a sua confiabilidade é reforçada por calibrações contínuas feitas com base em dados de anéis de árvores, sedimentos e outros registros naturais, que ajudam a ajustar o método às variações históricas na produção de carbono 14 na atmosfera. O carbono 14 é um isótopo radioativo produzido na alta atmosfera quando raios cósmicos interagem com o nitrogênio, o convertendo em carbono 14. Esse carbono recém-formado se combina com o oxigênio para formar dióxido de carbono radioativo, que se espalha pela atmosfera e é incorporado pelos seres vivos. Enquanto um organismo ainda está vivo, ele troca carbono com o ambiente, seja através da respiração, alimentação, fotossíntese, entre outros. E tudo isso mantém uma proporção de carbono 14 relativamente constante entre o corpo e a atmosfera. Mas no instante em que o organismo morre, essa troca para imediatamente. A partir daí, o carbono 14 não é mais renovado, e a quantidade presente no corpo começa a diminuir, seguindo sua meia-vida de aproximadamente 5.730 anos. Essa diminuição não ocorre de uma forma aleatória, ela segue uma curva de decaimento exponencial. Agora alguém pode parar e pensar bem assim. Ah, então é só fazer uma regra de 3 e pronto, não é? E errado. E é aí que a maioria tropeça e se engana, porque está assumindo que a perda de carbono ela é linear. Linear estaria envolvendo a regra de 3 e a função afim. Função de afim, só para especificar, seria função de x igual a ax mais b. Beleza. Só que o decaimento radioativo ele não vai ocorrer de forma linear, vai acontecer de forma exponencial. Tá, mas o que, que seria esse decaimento radioativo? O decaimento radioativo é, é quando alguns átomos eles possuem núcleos que não são totalmente estáveis. E para alcançar mais estabilidade, esses núcleos eles vão se desfazer de uma parte de si mesmos, emitindo radiação. Essa emissão pode ocorrer de diversas formas. Aí temos alguns tipos de decaimento. O alfa, que é quando o núcleo emite uma partícula composta de dois prótons mais dois nêutrons. Beta, o núcleo transforma um nêutron em próton ou vice-versa, emitindo elétron B- ou positron B+. E gama, o núcleo libera energia em forma de radiação eletromagnética, sem alterar o número de prótons. Com esse conceito em mente, a taxa de desaparecimento depende da quantidade que ainda existe. Quanto menos carbono 14 sobrar, mais lenta vai ser a perda. Se tentarmos resolver isso com a regra de 3, vamos cometer um erro grosseiro. Supondo que cada intervalo de tempo se perde a mesma quantidade. E é nesse ponto que entram as funções exponenciais. E o que, que seriam essas funções exponenciais que a gente está falando? A função exponencial ela vai sempre ter a variável no expoente. O, e o que, que a gente quer descobrir, que é o x. E, enfim, beleza, temos aqui as funções exponenciais. E que corrigem esse comportamento com precisão. Aí, falando agora da equação fundamental. Y de t, que é igual a y0 vezes e elevado a menos k vezes t. Vai ser a equação do decaimento radioativo. YT de T vai ser a quantidade de carbono 14 após um tempo T. Y0 é a quantidade original quando o organismo ainda estava vivo. E vai ser a constante de Euler, base dos logaritmos naturais. K, a constante de decaimento. T, o tempo desde a morte.
justamente o que queremos descobrir, que vai ser a nossa variável. A chave de toda essa estrutura é a meia-vida do carbono 14, 5.730 anos. Isso significa que a cada 5.730 anos, a quantidade de C14 cai pela metade. Não importa se você começou com muito ou pouco, a proporção perdida é sempre a mesma. Esse comportamento é impossível de capturar com cálculos lineares, mas é exatamente o tipo de padrão que funções exponenciais descrevem com elegância. E os cientistas aproveitam isso. Eles medem quanto C14 ainda há no material, comparam com um valor original esperado e então usam a fórmula de decaimento para calcular a idade. Esse processo padronizado é o que permitiu datar fósseis, múmias, tecidos antigos e até objetos históricos. Ele tirou a arqueologia do campo da especulação e colocou no terreno da precisão. É um dos melhores exemplos de como a matemática e a ciência se conectam para transformar um chute em conhecimento concreto. Em conclusão, a datação por carbono 14 representa um marco na capacidade humana de compreender o passado com rigor científico. Sua importância vai muito além de simplesmente atribuir datas a fósseis ou artefatos. Ela redefine a forma como reconstruímos a história da vida, das culturas e das mudanças ambientais ao longo dos milênios. Ao combinar princípios fundamentais da física nuclear, conhecimentos da química atmosférica e técnicas matemáticas de modelagem exponencial, esse método se tornou uma ferramenta confiável e precisa, cuja eficácia já foi confirmada por inúmeras comparações independentes em diferentes campos de estudo. Mais do que isso, o C14 mostra como a ciência avança quando diferentes áreas dialogam entre si. A arqueologia ganha precisão temporal, a geologia entende melhor os ciclos da Terra, a paleontologia pode situar eventos evolutivos com mais clareza, e até disciplinas como a climatologia e ecologia se beneficiam dos dados obtidos por esse tipo de análise. A cada nova aplicação, reforça-se a ideia de que a compreensão do passado não é construída sobre suposições vagas, mas sobre medidas, cálculos e verificações constantes. Essa metodologia também evidencia a importância das funções exponenciais como ferramentas matemáticas essenciais para interpretar fenômenos naturais. Sem elas, a dinâmica do decaimento radioativo seria mal compreendida e estimativas de idade se tornariam distorcidas ou completamente inviáveis. A meia-vida, conceito central nesse processo, demonstra elegantemente como a matemática consegue traduzir o comportamento da matéria em padrões previsíveis, permitindo que algo invisível aos olhos se torne mensurável e inteligível. Assim, a datação por carbono 14 não apenas responde perguntas sobre o passado, mas também reforça uma visão mais ampla, a de que o conhecimento humano cresce quando observamos o mundo com método, lógica e curiosidade bem orientada. É esse encontro entre experimentação, teoria e validação que transforma o desconhecido em explicação, o incerto em fato e a especulação em ciência. E é por isso que, décadas após o seu desenvolvimento, o carbono 14 continua sendo um dos símbolos mais claros do poder da investigação científica na construção de verdades verificáveis sobre a história do planeta e da própria humanidade.